mais um podcast Área em Comum e hoje eu estou tremendamente bem acompanhada com uma pessoa que para mim é referência de segurança, competência e profissionalismo. Eu já fui aluna dessa pessoa, todo mundo aqui sabe o quanto eu gosto de estudar, e essa pessoa é a maior autoridade em segurança no Brasil. Ele é o primeiro e segundo lugar em audiência da Rede TV. Ele é o capitão do programa Operação de Risco. Eu assisto, tá? Jorge Lordello, muito obrigada pela sua presença. É uma honra e um orgulho imenso, de verdade, te trazer aqui. Muito obrigada. Obrigado, Tânia, pelo convite. Fiquei muito contente, adoro, a minha paixão é segurança. E eu espero aqui poder contribuir um pouco com o seu público falando sobre segurança condominial. Então, o Área em Comum, ele vai trazer sempre casos e cases muito diferentes, muito diferentes. E Jorge, você, óbvio, vai contribuir demais, porque nós síndicos precisamos de tudo que você vai nos ensinar. Mas antes eu queria saber um pouco quem é o Jorge Lordello. Conta pra gente. Olha, eu sou um garoto que na minha infância eu tinha paixão por esporte. Fui jogador de basquete aqui no Palmeiras. Gente, ele é enorme. Eu tenho 1,96 m de altura, mas aos 12, 13 anos eu assistia, Tânia, os seriados americanos que eram um grande sucesso. E eram seriados policiais. Através desses seriados eu me interessei por segurança, comecei a estudar, comprar livros da área e levei a minha vida para quê? Para me tornar delegado de polícia. Fui fazer faculdade de Direito na PUC e, na realidade, fiz a faculdade para ser delegado, pois eu percebi que eu tinha uma vocação para a área de segurança e proteger pessoas. E todo esse processo foi muito interessante, porque aos 27 anos eu fiz um curso, na época, na área da neurolinguística, e tinha lá um curso para você descobrir qual que era a sua missão de vida. Pouca gente já pensou sobre isso. Todos nós, a gente vem a esse plano astral com uma missão de vida. Quando você descobre essa missão, você alinha as suas forças para essa missão. E eu descobri, naquele dia, quando eu fiz uma regressão em neurolinguística, que a minha missão de vida era segurança, era proteger as pessoas. E eu estava alinhado com essa minha missão, só que eu não sabia, eu desconhecia. A partir daí, eu comecei a escrever livros. Meu primeiro livro eu lancei em 1989 sobre segurança, depois eu lancei vários no Brasil e fora do Brasil, e comecei a realizar uma coisa que eu adoro, que é palestras, treinamentos, e há 22 anos eu criei serviços que a gente presta para condomínios, para tornar um condomínio mais seguro e mais harmônico. Pessoal, é assim, é incrível, né, como a gente aprende a cada dia. Eu espero que hoje a gente consiga sair daqui bem mais inteligente em relação à segurança. E mais uma vez eu te digo, você veio enriquecer o nosso podcast. Então vamos lá. Sobre operação de risco, esse programa, ele é um programa que fala da violência do cotidiano. Tem alguma coisa nessa violência cotidiana dentro de condomínio ou só das ruas? Você já apontou alguma coisa dentro de condomínio no programa? Olha, vamos lá. O Operação de Risco, eu estou apresentando o programa tem 8 anos, mas eu já vinha de televisão há mais de 20, quando eu lancei meu primeiro livro. Eu me recordo que na época eu lancei o Como Conviver com a Violência, na Bienal 1989, isso no sábado e no domingo. E na segunda, a Rede Globo me chama para participar dos programas, para falar sobre segurança. Mas eu comecei a participar de diversos programas, mas a Rede TV, foi a emissora que me contrata em 2007, num crime que aconteceu em condomínio, que é o caso Isabela Nardoni, onde uma menina foi lançada do 6º andar no edifício London, na zona norte de São Paulo, e naquela época parou o Brasil, que todo mundo queria saber quem matou Isabela Nardoni. Um crime ocorrido dentro do condomínio, e a polícia descobriu que quem matou não era gente de fora, ela não caiu sem querer, e sim o pai e a madrasta que promoveram aquele homicídio na época. Então eu fiz bastante Rede TV, no caso Isabela Nardoni, Sônia Abrão, Daniela Albuquerque, Luciana Gimenez, e quando surgiu a oportunidade agora do Operação de Risco, tem 8 anos. No Operação de Risco, nós somos o primeiro programa da televisão brasileira que embarcamos o telespectador dentro de uma viatura policial.
E o curioso da operação de risco é que a viatura sai para fazer o trabalho com os nossos cinegrafistas e a gente não sabe o que vai acontecer. Sem saber o que vai acontecer. Não sabe. Pode ser condomínio, pode ser na rua, o que for. Eu vou te contar um negócio interessante, Tânia. Eu sei que você gosta do programa e assiste. Adoro. Às vezes a gente grava com uma viatura policial civil, militar ou da guarda, uma semana não dá uma ocorrência. Volta para a emissora sem ocorrência. Porque nós temos que mostrar a ocorrência acontecendo. Agora, depois de 8 anos de programa, tivemos sim ocorrências em condomínio. Agressão de marido e mulher, agressão de vizinhos. Tivemos um caso recente no litoral de São Paulo, onde uma família aluga um apartamento de veraneio, chega no local, a pessoa, o dono não sabia do aluguel, era um golpe. Então, diversas situações, nós estávamos embarcados numa viatura e paramos na porta de um condomínio, onde o policial teve que gerenciar algum tipo de problema. Maravilhoso. Então, vou entrar nisso e vou te perguntar. No caso da Ardoni, horrível, o síndico, ele teve que prestar depoimento? Assim, qualquer tipo de crime ocorrido num condomínio, você tem que imediatamente, como delegado de polícia, ouvir o administrador, que é o síndico. Tem 2 casos, tem uma palestra, que eu acho que você já assistiu, Tânia, que eu faço para síndicos ensinando segurança. E eu apresento logo de início 2 slides. O caso Isabela Nardoni e o caso da Elise Matsunaga, que matou e triturou depois o marido aqui na Vila Leopoldina. Colocou na mala e saiu com a Olha mala. o que eu vou te falar, olha que interessante. 2 casos de morte dentro de um condomínio. Em um caso, que é o caso de Isabela Nardoni, a polícia demorou 1 ano para determinar a autoria daquele crime. Só que o caso Ioki, que é o caso da Elise Matsunaga, os delegados do DHPP desvendaram o crime em 24 horas. Então, por que um crime é desvendado em 24 horas e por que o outro crime não é desvendado ou é desvendado por muito tempo? E aqui eu vou chamar a atenção. Nós tivemos um caso que eu cobri pela Rede TV, pelo Rede TV News, um caso em Guarulhos, onde um síndico, morador de um prédio, foi assassinado dentro do seu apartamento e o crime não teve solução. Então, olha que interessante. Por que alguns prédios a polícia esclarece e o outro não esclarece? E a resposta é muito tranquila. Existem prédios que o sistema de segurança, o controle de acesso de pessoas, veículos e mercadorias é tão bem feito que, se alguém cometer um crime, a polícia consegue desvendar em questão de horas. Só que existem outros prédios, como no prédio London, na época, no caso da Isabela Nardoni, onde o prédio não tinha esquema de segurança de controle de acesso. E aí você não encontra provas, você não tem subsídios para esclarecer esse crime com mais rapidez e, em alguns casos, a polícia nem consegue, muitas vezes, esclarecer. Lordelo, eu fui eleita num condomínio e cheguei no condomínio para trabalhar e tinham 2 senhoras lá. Você não vai entrar aqui. Eu falei, não, mas eu sou a síndica eleita. Cadê a ata? Eu falei, está na administradora, mas eu fui eleita por vocês estavam na Assembleia Virtual. Não, tem muito caso aqui no Itaim de crime. Claro que elas estavam tentando dificultar a minha entrada, enfim. E elas foram, durante muito tempo, minhas opositoras no condomínio. Não tinha câmera no condomínio, nenhuma. E aí eu aprovei o sistema de CFTV, câmeras no condomínio, coloquei as câmeras. Quando eu fui colocar as câmeras no elevador, elas realizaram um verdadeiro motim no condomínio para que eu não colocasse as câmeras no elevador. E aí era a época da pandemia, ela não queria que colocasse o álcool gel no elevador, que ela falou que ela ia acender o isqueiro para pegar fogo no elevador. E agora, juntando a isso que você está falando, é fundamental que tenha sistema de câmera dentro do condomínio. Então, aí vai a minha pergunta para você. Eu até anotei aqui. Aonde o síndico erra na hora de contratar um sistema de segurança para o condomínio? O que falta para ele ter um sistema onde realmente esse sistema seja eficaz? Qual é a sua orientação? Vamos lá. Tem gente que acha que só segurança, só câmeras de segurança é o essencial. E não é verdade. Quando você faz um projeto de segurança, há uma análise em diversos setores dentro do prédio e um dos itens é o sistema de CFTV. É um dos itens. Um dos itens. E esse CFTV,
ele não é colocado em qualquer local. Um projetista, um consultor em segurança, ele tem que fazer uma análise da estrutura do prédio, dos controles de acesso e determinar o local exato, a altura exata, o tipo de câmera para cada local. Agora, você tocou num ponto importante. Num condomínio, a maioria das pessoas querem colaborar. A maioria das pessoas querem ajudar o síndico. Mas existe uma parcela que eu chamo de 5%, que são pessoas confusas, são pessoas problemáticas, são pessoas com problemas emocionais, são pessoas carentes, são pessoas violentas, são pessoas criminosas. Então nós temos 5% que dificultam o trabalho da administração e, por conseguinte, dificulta o trabalho que vai gerar benefício ao condomínio. E é por isso que o síndico tem que ter muita habilidade para lidar com essas pessoas. Outro detalhe, condomínio, eu vejo muito que nós temos os achólogos e os opinólogos. Os opinólogos são ótimos. Todo mundo acha e todo mundo opina, mas ninguém tem certeza. É o bloco do tumulto também, né? São pessoas que querem e não sabem por que querem, são pessoas que não estudam. E quando o prédio contrata um consultor de segurança, ele está trazendo o quê? Não uma pessoa que acha ou opina, uma pessoa que tem certeza naquilo que fala, que é em relação à questão dos portões, a questão da guarita, a questão do CFTV, a questão da proteção perimetral. Ou seja, esse profissional faz uma análise e apresenta um projeto explicando, olha, existe uma falha, existe uma vulnerabilidade e a melhor solução é essa. Existe uma segunda solução mais barata, quem vai escolher é o condomínio. Recentemente, o Carlinhos, né, um influencer famoso lá, teve um apartamento... Carlinhos Maia. Maia. Ele teve o apartamento dele invadido. Um apartamento de alto padrão. Um apartamento que conseguiram entrar através da porta mediante arrombamento. E eu fiquei curioso, Tânia, para saber como eles entraram. Porque o apartamento tem seguro, tem tudo, entre aspas. E eu fiquei com contato com policiais de lá. E só para você ter uma noção, o apartamento tem muita segurança, mas num determinado ponto do muro existia uma falha na proteção de 0,5 metro deste muro. E eles descobriram... Neste 0,5 metro deste muro, eles descobriram que podiam ali invadir, mas por que eles quiseram invadir? Porque eles estavam pesquisando a vida do Carlinhos Maia, do seu esposo, na internet. Então eles descobriram que ele morava lá, eles descobriram uma falha na segurança e entraram. E eles foram presos. E eles disseram à polícia, se não tivesse aquela falha, eles não teriam entrado no prédio do Carlinhos. Faltou um projeto de segurança, então no prédio. Faltou, né? Um projeto, porque nós tínhamos ali, no mínimo, uma falha detectada. E o que nós observamos é que síndicos inexperientes e que vão no achismo do morador, começam a colocar equipamento. Então não é a empresa de sistema de CFTV que faz o projeto de segurança. Ela só executa o projeto, Sim. Isso, né? Olha, as empresas de eletrônica, as empresas de CFTV, elas entendem de equipamento, mas elas não têm formação em segurança patrimonial e segurança pessoal. Eles não entendem. Tanto é que eu tenho curso para essas empresas para ensinar um pouco o que é segurança. Eles entendem da câmera, sabem instalar, tudo direitinho, mas o projeto eles não sabem fazer, porque não tem cultura, não estudaram para isso. O conselho que eu dou para síndicos e moradores, você tem que contratar um consultor. Quando você contrata o fornecedor, infelizmente, nós estamos no Brasil, a terra do levar vantagem, esse fornecedor, ele vai querer fazer o quê? Colocar o maior número de câmeras possível. Vou te dar um exemplo para ficar bastante prático o nosso bate-papo. Eu fui chamado para fazer um orçamento num prédio no Tamboré, um condomínio de prédios. É um condomínio com 3 torres de prédio. O condomínio foi entregue sem nenhuma câmera. Inicialmente, o síndico contratou uma empresa lá de perto para fazer um projeto. Na realidade, não foi feito um projeto, foi feito um orçamento. E esse orçamento foi de R$750 mil. Quando os moradores viram, pera um pouquinho, R$750 mil em câmera. Bom, resolveram contratar um consultor, eu fui contratado na época, fiz o projeto, que não envolve só câmera, envolve todos os equipamentos, área física, eletrônica e procedimental,
E quando o projeto foi pronto e aprovado, eu falei, bom, agora você chama essa mesma empresa, que vocês confiam, para fazer um orçamento de acordo com o que eu estou determinando. E naquela oportunidade, o orçamento de CFTV, ele ficou um pouquinho mais caro porque não tinha infraestrutura nenhuma. O prédio foi entregue sem infraestrutura nenhuma. Era implantação. Era implantação. Ele custou R$105 mil. Só que o orçamento deles era 750 mil. Então, quando você contrata o fornecedor e esse fornecedor tem esse jeitinho brasileiro, ele vai sempre querer te vender além do que você precisa. E o pior é quando ele vende além, mas ele não tem um projeto e aquilo não vai funcionar. E não vai ser o suficiente para coibir, por exemplo, vou chegar agora num assunto que me interessa, invasão em condomínio. Fala um pouco para mim de invasão em condomínio. Está muito comum, todo mundo super preocupado com isso. E eu sempre aprendi nos cursos que eu fiz com você, depois que o bandido está dentro, é muito difícil. A gente tem que dificultar a entrada e facilitar a saída. Não tenha dúvida. Olha, o que nos tem impressionado, porque a gente acompanha ocorrências policiais, logo após que o coronavírus baixou e a vida voltou a uma normalidade, nós estamos tendo um problema sério nas capitais, com assaltos nos bairros e invasões a condomínios residenciais. E é uma molecada que está invadindo. Né? Olha, nós temos uma série de quadrilhas. Nós temos a quadrilha da molecada, que são garotos que entram em prédios com a maior facilidade, em prédios de classe média alta, mas nós também temos os chamados arrastões. E aqui eu vou te contar, em primeira mão, há cerca de 45 dias, não vou dizer a rua, aqui no bairro de Higienópolis, aconteceu um arrastão num condomínio de classe média alta, um condomínio de 222 metros quadrados de área útil, aonde os porteiros, são 4 porteiros, 3 homens e uma mulher. Esta mulher, Tânia, foi rendida próximo da casa dela um dia antes de trabalhar. Sim. Ela foi mantida refém na casa dela, juntamente com o marido e os 2 filhos, e no dia seguinte, esse grupo a levou para trabalhar com a missão de liberar. Ela seguiu as ordens com medo que a família fosse morta, e os criminosos entraram após a troca do turno de portaria e 6 apartamentos foram assaltados com morador lá dentro. Então, nós temos uma série de problemas, mas os moradores de prédio, que são leigos de segurança, eles pensam assim, Tânia, meu prédio nunca foi assaltado, Lordelo, meu prédio tem segurança. Isso não é verdade. Mas o que pode se fazer? Então, vamos lá. Primeira dica. O que o síndico pode fazer para se prevenir de um caso desse? Porque você tem os seus funcionários orgânicos. Se fosse um funcionário à distância, se fosse uma portaria virtual, não tem como você sequestrar o porteiro virtual. Eu não estou fazendo apologia à portaria virtual. Mas, nesse caso, o que o síndico pode fazer? Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, quando você tem um funcionário da área de segurança e esse funcionário não é monitorado eletronicamente, você ficou refém de um funcionário. Você ficou refém de uma pessoa que pode dormir dentro da portaria, de uma pessoa que pode largar a portaria e passear pelo prédio, de uma pessoa que pode receber uma namorada dentro da portaria, ou seja, essa pessoa ela vira, entre aspas, dono do prédio, principalmente à noite e na madrugada. Funcionário na área de segurança, ele tem que ser monitorado. Ele monitorado, ele acaba se enquadrando, sabendo que ele não passa pela cabeça dele fazer bobagem. Mas quem vai monitorar, desculpa, ele tem que ter câmera dentro da guarita, monitorado fora da guarita. Monitoramento da guarita externamente. Se você está falando num prédio de altíssimo padrão, não custava fazer isso. Se tivessem te chamado, você teria dado... O mais curioso é que, quando eu comecei a fazer consultoria de segurança, só quem tinha condições de investir no equipamento era um prédio de classe média alta. Hoje não. Os equipamentos baratearam, os serviços baratearam. Tanto é verdade que as construtoras de prédios de classe média baixa e classe baixa já estão saindo hoje com guarita blindada. Sim. Apesar que mal feito, eles não sabem fazer a guarita. Mas fazem. Fazem tudo errado, mas tudo bem. Mas hoje, qualquer prédio, em qualquer situação financeira, você pode adequar equipamentos e sistemas que vão gerar proteção. Agora,
O que é inadmissível é a gente verificar prédios que já gastam bastante com terceirização e esses prédios são invadidos por garotos menores de idade. Mas quem aperta o botão é o porteiro. Então, este porteiro... Ele não tem treinamento. Este porteiro, ele é muito criticado e ele não é treinado. E aí, Tânia, eu vou te chamar a atenção que há cerca de 30 dias, eu até escrevi um artigo sobre isso, numa escola em Santos, um porteiro da escola, ele estava trabalhando quando um garoto se engasgou com alguma comida, o porteiro percebeu, o porteiro pegou esse garoto, ele conseguiu desengasgar esse garoto com uma manobra e esse porteiro salvou esse garoto. Porque ele estava treinado. Mas aí eu comecei a ler a matéria e aí disse que 30 dias antes ele havia feito um curso de 1 hora de primeiros socorros com os médicos, enfermeiros do SAMU. Então, pera um pouquinho. Ele só salvou a criança porque ele estava treinado. Exato. Então, você que tem um condomínio, que critica o seu porteiro, que acha que ele não trabalha direito, que acha que ele libera para pessoas não autorizadas, põe a mão na consciência para dizer o seguinte: eu dou condições de trabalho para ele, que é o primeiro ponto. 2, esse porteiro tem treinamento e capacitação pelo menos 2 vezes, 1 vez a cada 2 anos? Exato. Então não tem. Então você não tem como exigir de um funcionário que ele trabalhe com segurança se ele não tem treinamento nenhum. Chegou onde eu queria. Então, como a gente trabalha com síndicos profissionais e síndico morador, o síndico morador é aquele que não investe nisso. Ele não investe em segurança, ele é aquele que quer economizar a qualquer custo, ele é aquele que ele se gaba, ele se enaltece porque ele economiza tostões. Mas, gente, a gente está diante de um profissional que dá cursos para zeladores, para profissionais. Eu mesma, você está falando aqui, a minha cabeça está... Você falou tudo. Se a gente não capacitar quem trabalha com a gente, você não pode exigir. E outros síndicos, vocês têm que participar do curso. Porque você vai capacitar o seu funcionário, você tem que estar junto. Sim, sim. Né? Conta uma coisa para mim. Essas agressões de síndicos que estão acontecendo, como é que a gente pode evitar isso? Então, só tomar um ponto que você falou agora, que é muito importante. Eu comecei a fazer projetos de segurança numa época que não existia síndico profissional. Era só o síndico, que eu chamo de síndico caseiro. Quem é o síndico caseiro? Aquela pessoa no prédio, normalmente a pessoa não trabalha, e ela quer gerenciar aquele prédio. Ótimo. Síndico tem a maior boa vontade do mundo, o síndico caseiro. Só que eles não estudaram. Só que eles não se prepararam. E aí, ao invés de ajudar, muitos atrapalham. Depois de muitos anos, e eu vi com muito bons olhos, os síndicos profissionais. É uma carreira que é relativamente nova, onde profissionais como você, que se especializam dioturnamente e são pessoas capacitadas para dar o quê? Um apontamento correto. E eu fico aqui um alerta para você, síndico caseiro. A lei civil, ela mudou. Ela traz muita responsabilidade ao síndico. O síndico não pode errar. O síndico não pode se omitir. Então você que é síndico e não se preparou, se você não quiser ter problema com a justiça, se você não quiser receber uma ação indenizatória e nem vai saber o motivo direito, e aí quando o seu advogado te verificar, você vai levar um susto. Então eu digo o seguinte: se você não é do ramo, passe para um síndico profissional habilitado, para que ele possa gerenciar com maestria e expertise essa tarefa tão grande. E vamos lá. Condomínios, eu digo que é uma pequena cidade. O síndico é o prefeito. Os moradores dos apartamentos são quem? Os cidadãos que numa eleição votam no nosso prefeito, que é o síndico. É uma pequena comunidade. E essa comunidade tem problemas. Tem problema de barulho, tem problema de cheiro de cigarro, cheiro de maconha, tem problema de brigas, desavenças e fofocas. Em alguns condomínios, agressões graves, em alguns condomínios, tentativa de homicídio e em alguns condomínios, homicídio. Só que a gente aprendeu isso na polícia, que o problema não acontece naquele dia onde aconteceu a agressão. O problema é lá de trás e não houve gerenciamento do problema. E aí, a gente ensina muito, Tânia, os síndicos,
profissionais a fazerem esse gerenciamento através de conscientização de segurança constante no seu prédio e mais, você ter canais de comunicação para saber do problema quando ele está pequenininho. Não deixar que ele tome volume. O problema ele vai tomando volume pela omissão e pela inércia do administrador. Eu vou te contar um caso particular de uma amiga minha de Moema, ela mora num prédio, e ela me ligou reclamando de barulho, porque os moradores de cima começaram a fazer um barulho à noite, e no começo ela começa com uma pequena irritação, essa irritação aumenta, ela perde uma noite de sono, e aquilo foi se avolumando. E eu comecei a dar as orientações para ela entrar em contato com a síndica, que é uma síndica caseira. Bom, eu fiz ofícios para ela, fiz tudo que a gente podia fazer, mas a síndica não tomava providência. Por quê? Porque ela era amiga tanto dessa moça como era amiga do casal. E não quer se indispor no prédio. E não quer se indispor no prédio. Bom, sabe o que aconteceu? Essa moça, eu entrava em contato com ela para saber, e de uma hora para outra ela para de entrar em contato comigo. Ela não recebe mais as minhas mensagens, e depois de 35 dias, o irmão dela, que veio do Nordeste, me liga e fala: eu vi aqui que você é amigo da minha irmã. Eu falei: pois não, o que aconteceu com ela? Ela falou: ela está hospitalizada na UTI. Essa moça, provavelmente, num grau de estresse altíssimo, passa mal no apartamento dela na madrugada sem dormir, cai e bate a cabeça, ficou entre a vida e a morte em relação ao problema, a queda que ela teve. Foi socorrida, não se sabe como, alguém conseguiu perceber que ela não saiu do apartamento. E a partir daquele momento, graças a Deus, ela está bem hoje, mas está com dificuldade para andar, porque ela teve um problema motor. E eu indiquei um advogado para ela que está acionando o condomínio, está acionando essa síndica que não tomou providência. Por omissão. Por omissão. Então o problema começa pequeno e ele vai se avolumando e pode chegar num problema grave de homicídio ou tentativa de homicídio. Então o síndico profissional, o síndico gabaritado, ele vai tomar todas as providências legais preventivamente. Digo mais, quando o morador não se intimida com a multa, quando o morador não se intimida com a advertência, aí nós temos que levá-lo às barras da polícia e às barras da justiça. E aí, a experiência que nós temos é que o problema é resolvido. Então, a gente está chegando ao final. Eu vou te fazer a última pergunta, mas antes, rapidinho, eu queria que você falasse sobre essas agressões aos síndicos. Como é que a gente faz para se proteger dos malucos de condomínio? Olha, em relação ao síndico, é o mesmo processo quando os moradores brigam. Você percebe como o síndico que tem um morador que é o chato, né? Ele é chato, ele te incomoda, mas ele não sai daquilo. Mas tem um morador que geralmente ele começa a fazer uma fofoca contra você no condomínio. Ele começa a te caluniar, a te injuriar, e a temperatura a te começa difamar. a subir. Então, desde quando você percebe que essa temperatura está subindo, primeiro é muito importante você comunicá-lo e adverti-lo do problema. Se essa pessoa não se intimida, é muito importante que o seu advogado leve essa pessoa para responder pelo que ela falou, ou que ela disse, ou qualquer tipo de agressão, tanto na esfera policial como na esfera civil, para que o síndico se proteja e tente inibir. E geralmente, Tânia, as pessoas, quando elas saem da esfera condominial para a esfera policial e judicial, ela recua. A pessoa recua porque ela fala: opa, pera um pouquinho, agora eu vou ter que gastar dinheiro, eu vou ter que perder tempo, eu vou ter o nome sujo. Então essas pessoas, elas têm que ser tratadas no rigor da lei, porque são pessoas que têm problemas emocionais, muitas vezes graves, e se você não tiver justiça e polícia, a coisa pode esquentar. Pessoal, eu ficaria o dia inteiro, é um tema que me interessa, que interessa a todos vocês, mas eu vou ter que ir para a última pergunta. Jorge Bordello, o que você quer para a sua vida daqui a 2 anos, nos próximos 2 anos? Olha, eu gosto de projetar realmente de 2 em 2 anos. Como comentei contigo, tudo que eu faço na minha vida, exatamente tudo é ligado à segurança. Então, uma das coisas que eu quero é ter o meu programa ao vivo na televisão, para poder falar mais sobre segurança, porque
porque o meu programa, quem assiste Operação de Risco na Rede TV, toda sexta e sábado à noite, a gente não faz sensacionalismo, eu não xingo ladrão, a gente lida com o tema com parte técnica e conscientização de segurança. Também espero, daqui a 2 anos, eu estou já montando um negócio muito interessante na parte de eletrônica para a proteção do cidadão, que é algo que eu vi que não existe, e é um campo que eu estou vendo realmente interessante, e continuar a escrever, porque eu escrevo, Tânia, você não faz ideia. Eu sou um escritor contumaz, eu amo, sábado de manhã, domingo de manhã, durante a semana eu vou pegando os temas, vou anotando, e no fim de semana eu escrevo. Então eu tenho um prazer imenso em jogar os meus temas para síndicos, para moradores, porque eu estou contribuindo com essas pessoas sem eu saber. Muita gente acaba resolvendo os problemas com essa cultura que eu tenho de escrever e transferir esse conhecimento. Tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais. Eu amei. Eu já gostava demais de você e sou sua fã. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Você. Muito orgulho de ter você aqui. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Área em Comum. Agradeço demais aos nossos patrocinadores, Eletromídia, IRS, e ao Síndico Lab, que me proporciona estar aqui com todo mundo. Gente, muito obrigada e a gente se vê. Valeu. Obrigada.